Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos aqui dentro do Colégio Nossa Senhora das Dores e eu estou aqui com o diretor José Raimundo, né? Mais do que um grande padre, né? Ele é um grande protetor, guardião deste fantástico Colégio Nossa Senhora das Dores. 113, né? 114 anos, nunca entrou de greve, nunca parou, né? E sempre formando, né? Aqui foi um celeiro de grandes mestres e professoras, né? Formou muitas professoras, né? E hoje está tendo um encontro aqui de ex-alunas do Colégio Nossa Senhora das Dores de várias gerações. E eu estou aqui com o diretor Zé Raimundo, ele vai dar o pontapé inicial para a gente abrir esse programa e aos poucos vamos trazendo aqui pessoas que vão falar sobre a história do colégio, sobre esse encontro, né? E a finalidade de estar todo mundo aqui se confraternizando. Zé Raimundo, é um prazer tê-lo aqui na TV Del Rey. A TV Del Rey agora está expandindo, né? A gente está criando, né, uma qualidade melhor de imagem e fazer uma participação especial dentro do Colégio Nossa Senhora das Dores sempre é um motivo de orgulho para nós, que o Colégio Nossa Senhora das Dores é uma referência nacional em termos de persistência, de perseverança, de tradição e de conseguir acompanhar essa modernidade, né, da tecnologia, do ensino à distância, né, do sistema de rede, né, conseguir trabalhar com grupos empresariais que conseguem trazer essa dinâmica, né, da competitividade. Fala um pouquinho sobre esse encontro maravilhoso que está acontecendo aqui no Colégio Nossa Senhora das Dores. Muito obrigado, João, pelas suas considerações. Esse encontro é um encontro que foi proposto pela professora Cecília, da Universidade Federal de São João del Rei. Ela está fazendo um trabalho de resgatar a memória do magistério que acabou não faz muito tempo. Então, uma das maneiras de encerrar o trabalho dela foi convocando as normalistas para esse encontro e, através delas, conseguir informações de como era a educação naquela época. Então, por isso que nós estamos aqui hoje, nesse encontro maravilhoso, com várias alunas formadas desde 1947, tem uma que se formou em 47, alunas mais recentes. Então essa confraternização vai fazer uma relação da educação no passado com a educação atualmente. O Colégio Nossa Senhora das Dores foi, como você já disse, aí uma referência na educação, não só em São João del Rei, mas em Minas Gerais e no Brasil. E a Cecília está fazendo um trabalho muito bonito a respeito da educação no Brasil e o ponto de referência é o Colégio Nossa Senhora das Dores. Ela está buscando também fontes no Maria Tereza, João dos Santos, mas a maior parte das informações ela conseguiu aqui através do jornalzinho Estela Maris. Inclusive, assuntos políticos de épocas passadas que ela pôde fazer uma relação com a política atual, conseguindo fontes através do Estela Maris e do Colégio Nossa Senhora das Dores. A Cecília vai te explicar melhor esse trabalho dela, porque ela está mais inteirada do que eu. Mas eu quero deixar aqui claro que esse encontro, o primeiro que está acontecendo, é fundamental para esse trabalho e é muito importante para o Colégio Nossa Senhora das Dores. Acabei de falar com as ex-alunas que o colégio tem 147 anos e ele está ainda hoje vivo porque mantém a tradição e mantém esse relacionamento com as alunas que aqui estudaram em épocas passadas. Eu tive a oportunidade de acompanhar aqui o encontro dentro da capela do colégio, né? O colégio tem uma capela, o colégio tem um próprio teatro, o colégio tem um espaço físico fantástico ainda, né? Que pode ser explorado aqui. E eu vi o empenho, a dedicação, assim, a espontaneidade das meninas cantando o hino, né, da escola, né? Coisas assim, meninos que já formaram aqui, como se diz, na década de 40 e ainda guarda, né, a letra e a melodia do hino, né? Eu fiquei emocionado de ver, né, elas cantando. Pois é, esse hino, a Betânia acabou de falar que o hino é o que faz a ligação e faz manter a memória. Realmente, o hino foi composto, a letra foi da irmã Maria Lana e a música do Tenente Cavalcante. E ele, quando é cantado ou tocado, até os alunos atuais sentem assim uma emoção muito grande. Faz com que... Não sei o que acontece.
até a mim deixa emocionado. Ele toca a gente, não sei o porquê. É uma coisa assim bem diferente. Não sei se é pelo amor que a gente tem ao colégio, a esse passado, porque eu já estudei em outras escolas que também tinha ido e sinceramente não me tocavam tanto não. O daqui é um pouquinho diferente, alguma coisa tem de especial. Eu vou então, como você disse, chamar agora a Cecília para esclarecer melhor e depois, como você mesmo disse, chamando outras alunas, né, as meninas, para poder dar alguma entrevista aqui, alguma informação. Muito obrigado, João, pela oportunidade que você nos dá, participando aí da TV Del Rey, não é isso? Muito obrigado mais uma vez. Então agora vamos conversar com a protagonista, né, a organizadora, né, deste encontro aqui. Montaram assim, tapete, almofadas, tudo no estilo árabe. E tinha-se um coqueiro de um lado, montaram um coqueiro de um lado do palco e várias odaliscas deitadas ali, acho que não tinha nenhum sultão maravilhoso. Aí a Elza Bacil, que era bem gordinha, era a Elza que estava lá em cima do coqueiro e depois ela ia cair graciosamente no palco. E quando ela caiu no palco, despencou lá. Houve aquele pum! Parecia um coqueiro caindo no fininho. A plateia toda chorava de rir, porque ela tinha que cair graciosamente. Mas ela não conseguiu cair. E ela vestida bem gorda, vestida de odalisca, então ficou muito interessante. E uma coisa que me marcou muito foi ensaiada uma peça toda em francês para a visita da irmã superiora Mère Blanchot. E sabe qual era a peça? Era o julgamento de Napoleão Bonaparte, todo em francês. E houve gente, o juiz passava, prorrogava, porque não chegava, foi assim, parecia uma escola de direito. Foi maravilhoso. E ele seria condenado ou absolvido pelo júri. E ele foi, acho que foram umas 3 ou 4 ou mais, não me lembro exatamente, 3 ou mais cenas em dias variados, e ele foi condenado. E o melhor de tudo, todo o colégio entendeu a peça toda em francês. Então estamos aqui agora ao lado da Maria Cecília, que é da UFSJ, do Departamento de Ciências da Educação, e ela é a responsável, né, por esse encontro aqui hoje, que faz parte desse projeto que ela está desenvolvendo, e ela vai falar um pouco sobre isso para nós. Enquanto isso, a gente vai apreciando aqui ao fundo, né, as meninas de várias gerações que foram alunas aqui, muitas foram professoras, né, e que são material de pesquisa da Cecília. Cecília, fala como é que nasceu essa ideia, né, e como você está inserido nessa proposta, e o papel da UFSJ, do seu departamento, né, dentro desse contexto. Bom dia a todos. Eu queria dizer que esse trabalho que a gente vem realizando dentro da universidade, ele é parte que eu coordeno num grupo de estudos e pesquisas chamado Cultura Escolar e Práticas Pedagógicas. Esse trabalho com o projeto PROFAI, que é um programa de recuperação, organização e pesquisa historiográficas em acervos escolares, ele tem a preocupação, sobretudo, de manter e conservar a documentação e os acervos das escolas centenárias de São João del Rei. A gente sabe que o Maria Tereza ele não é uma escola centenária, mas está em vias de ser uma escola centenária. Então, a gente agregou a 3 escolas que a gente está considerando centenárias, que seria da rede privada, o Colégio Nossa Senhora das Dores,
a Escola Municipal Maria Tereza e a Escola Estadual João dos Santos. Então, eu tenho 12 bolsistas e os bolsistas estão divididos em equipes para trabalhar nas escolas. Hoje, a gente está com essa atividade específica do Colégio Nossa Senhora das Dores, com o objetivo de socializar as memórias das ex-alunas do curso normal, né? A gente fez essa chamada com esse evento e algumas pessoas ficaram um pouco sem entender. Ex-alunos? Não. Há uma especificidade. De certa forma, esse encontro está restrito aqui hoje porque ele é fechado com as ex-normalistas. Então, a gente tem aqui a presença de várias pessoas, ex-normalistas, de turmas diferentes e de pessoas que vieram da região, né, de outras cidades que estão aqui. Então, nem todo mundo é de São João del Rei. Então, a gente achou interessante porque a gente tinha intenção de reunir pessoas da região também, né, para representar esse momento e estar desenvolvendo esse trabalho hoje. Então, nós fizemos uma chamada para que elas viessem aqui, não apenas fazer o congraçamento com o café e ter aqui várias pessoas, mas da gente trabalhar com elas a caixa de memórias. E a caixa de memória, ela vai sair de dentro da caixa de memórias, assim, certificados, fotografias, elementos da memória e da lembrança dela. Contudo, os alunos que estão fazendo parte das licenciaturas nesse grupo de pesquisa, eles querem ouvir, porque eles fazem licenciatura e eles querem ouvir como que ficou para elas as marcas da formação do curso normal durante esse período. As marcas da formação, ela vai mostrar o que é um curso normal, um período datado, né? E que isso pode contribuir também para os alunos que estão trabalhando hoje com a formação docente. Uma outra coisa que é interessante, não apenas pensar marcas da formação, mas pensar também as práticas. Como que essas práticas pedagógicas elas podem estar contribuindo e mostrando como era dar aula nesse período, né? Que elas estão aqui, cada uma num tempo diferente. E é isso, a gente está aqui, eu acabo de registrar que nesse grupo de hoje nós temos a presença de ex-alunas do curso normal, mas nós temos também a presença de ex-alunas, ex-colegas, professoras da Universidade Federal de São João del Rei, que é a presença da professora Maria Betânia Guimarães, a presença da professora Ana Sintra, a presença da professora Magda Assis e teríamos também a presença da professora Lucinha Guimarães e a professora Maria José Cassiano, conhecida de todos. Elas são minhas ex-colegas, né, dentro da universidade, umas no departamento de psicologia e outra no departamento de educação. E é isso, eu não sei. Vamos falar sobre o Colégio Nossa Senhora das Dores, né? Aqui foi um celeiro, né, de normalistas, né? Até pouco tempo, eu diria assim, há 3 décadas atrás, mais ou menos, era só feminino, né? E depois passou a ter alunos masculinos também. Como é que esse colégio fez presença dentro desse imaginário da educação nacional? O Colégio Nossa Senhora das Dores, no seu modo de pesquisar, ele alcançou essa dimensão nacional? Ele foi uma referência, foi projeto de atenção, né, de governos anteriores? Veja bem, a gente considera a contribuição do curso normal aqui como uma experiência pioneira em Minas Gerais, haja visto que elas tinham um jornal chamado Jornal Estudantil Estela Maris. É através desse Jornal Estudantil Estela Maris que nós conseguimos hoje resgatar muita coisa do curso normal, do qual eu fiz a minha dissertação, ou a minha tese de doutorado, e nele eu tento buscar as marcas da formação deixada no Jornal Estudantil Estela Maris. Esse jornal ele vem também viabilizar outros estudos com os alunos do curso de licenciatura em História, que vão trabalhar também a identidade docente como uma pesquisa. Outra pesquisa também é a organização do Grêmio Estudantil, porque o colégio também teve várias associações. Teve a associação do Grupo Líder Esportivo, teve a associação das Luísas, que as Luísas elas trabalhavam e atuavam no albergue, que é uma... Então a gente vai vendo o seguinte, que todo esse trabalho que foi desenvolvido aqui com o curso normal, ele é pioneiro porque ele foi muito atuante,
dentro. E a história da escola, ela se constrói junto com a cidade. Então a gente pensa o seguinte, que tem outros trabalhos que estão sendo iniciados sobre a presença dos princípios morais e religiosos, quer dizer, a presença da religiosidade na formação dessas normalistas. E a gente percebe o seguinte, que ele teve uma repercussão porque o jornalzinho, em Minas Gerais, no final dos anos 30, ele foi premiado como o segundo jornal estudantil do Brasil. Então, foi um período que teve uma difusão muito grande da imprensa pedagógica e estudantil, e o jornal tirou em segundo lugar. Então, a gente tem conhecimento desse jornal, porque nós tivemos acessos, tem algumas edições. A gente pediria até que, se tiver alguém na cidade que tenha algum fascículo ou algum caderno desse jornal, que possa estar nos procurando através da escola ou através do Departamento de Ciências da Educação, para a gente completar esse jornal. Ele estava assim com alguns problemas, né, com as intempéries. O jornal passou por alguns problemas e recentemente eu tive a preocupação de fazer a restauração desse jornal. Não é uma coisa que fica muito barata, mas a gente teve o zelo e a preocupação, porque através dele a gente também descobriu que houve uma ex-aluna que veio de Portugal, né? A gente não sabe exatamente se essa portuguesa ela veio para estudar aqui, mas que ela passou pelo Brasil e ela levou como consideração esse processo de formação. Foi um momento que ela acabou se matriculando. A gente vê isso no livro de matrícula e fica sabendo que a repercussão do colégio, ela extrapola a região e o nosso país. Então é uma presença em Portugal. Pois é, interessante, né, você falar sobre essa coisa do impresso, né, do jornal, do associativismo, do Grêmio, né, de um colégio normal, né, feminino, né, uma época que a mulher ainda tinha uma representação secundária dentro do contexto, né, e aqui se formava pessoas que tinham, né, uma capacidade de atuar até politicamente, né? Porque se fazer um jornal impresso na década de 30, né? Parece lá pelo Estado Novo, Getúlio Vargas, né? Atravessando períodos de ditadura. Como é que você interpreta isso, né? Essa vanguarda do Colégio Nossa Senhora das Dores já no início do século XX? Olha, como você bem falou, no final dos anos 30 a gente vai pensar assim, o Estado Novo ele tem um período marcado de 1937 a 1945, e durante esse período a gente também descobriu que foi parte do projeto político-educacional do Getúlio Vargas implantar o jornal estudantil em todas as escolas, porque de certa forma, na visão crítica agora, a gente percebe o seguinte, era a intenção de que as escolas tivessem um jornal, essa imprensa ela ia funcionar como um elemento para informar durante o governo do Getúlio Vargas o que pensavam e o que realizavam as alunas das escolas. Então havia também uma certa forma de controle, né? Então cada jornalzinho que era editado era mandado uma cópia através dos inspetores escolares para o Getúlio. Esse é um lado que a gente fica um pouco triste porque, de certa maneira, é um controle, né? E a gente... Isso até nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, né, os grêmios estudantis sempre foram, né, policiados, sempre foram, né, monitorados por forças, né. Por quê? Porque nas escolas se produz a matriz ideológica, né, são a formação dos professores, né, a linha ideológica de pensamento dos professores é que vão criar as futuras gerações. Então o governo realmente tem interesse nessas interpretações dessas matrizes ideológicas, né. E qual que é a conclusão que você tira disso tudo, a satisfação de estar trabalhando nesse projeto, a riqueza desse projeto para você? Veja só, a gente descobre dentro a riqueza desse projeto, porque a gente descobre também, como bem diz você, a questão das associações, elas vão marcar lideranças dentro da escola. Então a gente vai ver que é um colégio que ele tinha um público leitor, um público escritor, um público que atuava bastante nas associações e que, além do jornal, as associações serviam para observar também
como que essas lideranças atuavam dentro da escola. Então, quer dizer, se você junta um grupo de alunos que tem uma liderança espontânea e outras que vai precisar de exercer essa liderança de uma forma mais estimulada, o colégio tinha a orientação de colocá-las nos grupos, e aí era uma forma também de perceber, né, como que elas se organizavam. Então, é interessante a gente pensar tudo isso, porque os alunos do curso de licenciatura hoje, eles consideram essas ações importantíssimas do ponto de vista da pesquisa, né? Essas presenças através das associações e o material impresso, ele vai dar um celeiro de pesquisa, né, dentro da universidade. A gente sabe que circulou também a revista do ensino de Minas Gerais, quer dizer, uma coisa vai puxando a outra, a gente vai começando a ler e a perceber e vai vendo que tem muita coisa para ser pesquisada. Então, a gente espera hoje que esse material e essa iniciativa e esse trabalho, ele não pare aqui. A gente tem a intenção de organizar um museu da escola. Eu acho que São João tem toda a tradição de museu e a gente sente a falta e a ausência de que essas professoras têm coisas muito importantes na casa delas, e a gente queria que elas colocassem isso para fora, para compartilhar. Quer dizer, objetos. O objeto a gente chama hoje de artefato, objeto escolar, porque ele deixou de ser um objeto do ponto de vista conceitual. Pura e simplesmente porque ele é um artefato, porque ele agrega, além de objeto, valores, né, de memória e de história. Então a gente queria que essas pessoas colaborassem com a gente para a gente implantar um museu aqui em São João del Rei. Se não for possível a gente garantir um espaço e de cara já abrir o museu, que a gente pudesse fotografar através procurando as pessoas nas residências ou elas levando até a universidade, e a gente montar primeiramente numa chamada museu escola virtual. Para isso a gente está montando também um seminário que vai acontecer de práticas pedagógicas, que vai acontecer no período de 4 a 8 de fevereiro de 2013, para estar discutindo também as heranças culturais. E eu acho que as heranças culturais são as heranças educativas, são as heranças formativas, e está vindo uma professora de Portugal para trabalhar esse conceito com os alunos do curso de licenciatura. Então eu convido a vocês, a toda a comunidade, e não fique achando que é só um evento acadêmico. Eu acho que é um evento que a gente recupera muita coisa, e ela vai estar trabalhando esse conceito. A professora Margarida Filgueira está vindo para compartilhar com a gente e nos ensinar esse trabalho. Então, novamente, a presença de Portugal no evento, eu acho que isso é importante para a gente, né? Agora, um parênteses dentro desse contexto, né? Aqui a gente teve, no período longo, né, os franciscanos que criaram o Ginásio Santo Antônio, que foi um ginásio de formação masculina, né, puramente masculina, e o Colégio Nossa Senhora das Dores puramente feminino, normalistas. E o Ginásio Santo Antônio de São João del Rei também foi uma referência nacional, onde criaram, né, onde surgiram dali grandes lideranças políticas, entre elas, né, o Tancredo, né, que formou no Ginásio Santo Antônio, e veio a conhecer a Risoleta enquanto normalista aqui, né, e construiu um matrimônio a partir daí. E essa relação é interessante, né, desse período, né, aquela coisa de aluno masculino numa escola, aluno feminino na outra. Bom, esse período, eu não sei se de certa maneira o Zé Raimundo poderia dar um depoimento, porque os acessos que a gente teve foi mais do período feminino, mas eu concordo com você, eu acho que é interessante, porque a gente vê hoje, por exemplo, o Zé Raimundo como diretor há 28 anos aqui na escola, e quando a gente conversa com ele sobre alguma coisa da escola, as irmãs, ele se emociona, ele chora, e é uma pessoa que tem dado muito gás pela escola, ele trabalha com a família, né? Então a relação dele com a escola é uma relação também, não apenas de formação, mas um espaço como se fosse a extensão da casa dele, que aqui tem a Ângela, que é a irmã dele, tem as filhas, a Natália, tem outras irmãs que trabalham também. Então a gente vê assim que ele permanece, o colégio, com um clima de muita assim, amizade, uma coisa muito amistosa, e essa leveza faz com que a gente consiga de fato criar um clima agradável e perceber isso aí como que é importante. Quer dizer, isso não é à toa, isso é uma consequência e herança de todo um valor que foi agregado de uma formação. Então, eu acho que é muito importante isso aí. Porque quando a gente fala em São João del Rei, em escola de formação masculina, a gente só lembra da escola do Dom Bosco, né? A gente só lembra do Santo Antônio. Então, é importante, eu acho que você está falando isso aqui hoje para a gente resgatar um pouco do Colégio Nossa Senhora das Dores, sim, né?
Verdade. E eu comentei com o Zé Raimundo, né, a solidez que tem esse Colégio Nossa Senhora das Dores de São João del Rei. São 114 anos, né, nunca parou, é igual essa Maria Fumaça aqui, né? Nunca parou, eu acho que nunca teve greve também, né? A solidez dessa instituição, né? E que tem um valor, como você disse, né, religioso também dentro do contexto, esse acervo fantástico que tem teatro, né, que tem uma capela que é de fazer inveja, né, muitas capelas de muitas cidades aí, como se fosse matriz. E eu fico encantado, né, de ver esse acervo todo sendo mantido ainda pelo esforço do Zé Raimundo e, como você diz, né, com a família ajudando. Ok. A gente está querendo mostrar também, deixar registrado aqui, que aqui tem não apenas o mobiliário, os quadros de formatura que podem servir para ser visitado e, quem sabe, na estrutura do projeto Museu Escola, pensar também a questão da formação. Quem são as pessoas que estão ali naquele quadro, né? Quem são os paraninfos, quem são os professores, quem são as ex-alunas e toda a documentação que a gente vem, de certa maneira, procurando conservar e digitalizar e colocar à disposição de pesquisadores da região e de fora, né? Haja visto que, acho que com a presença da professora Margarida Filgueiras, talvez Portugal se interesse para fazer pesquisa aqui, né? Eu acho que o colégio ele tem toda essa característica de colaborar e contribuir com as gerações que estão por vir de pesquisadores, né? E eu acho que a gente vai garantir muita coisa nesse sentido, quer dizer, essa passagem desses tempos, né, que já foram e o que está por vir. Esse é o devir que a gente espera, né? Esse devir, ele é muito importante na formação dos professores. Assim, eu acho que a gente está construindo uma educação melhor. Verdade. E diga-se de passagem, né, como você disse, pioneira na questão da imprensa, trazendo aquele jornal Porvir. Não, Estela Maris. Estela Maris. O Porvir é do Ginásio Santo Antônio, né? E o Colégio Nossa Senhora das Dores, eu acho que é uma referência aqui também na região, porque ele tem uma TV na internet, né? Ele tem um site onde ali ele tem um conteúdo audiovisual fantástico das atividades que acontecem aqui. Então, Maria Cecília, agradecer a sua participação, esse esforço que você está fazendo para resgatar essa história nossa e vamos aproveitar esse patrimônio que a gente tem humano aqui, né? E tentar explorar um pouco dessa memória, né? Dessa caixinha de memória. Uhum. Então eu gostaria de agradecer o convite por estar aqui falando e podendo passar um pouquinho daquilo que a gente tem feito, essa é a nossa rotina, esse trabalho, e dizer o seguinte, o projeto não vai parar, eu estou tentando passar ele para um outro colega, que é o professor Denner, do Departamento de Psicologia, porque em 2013, a partir do final de março, início de abril, eu estou indo para a Universidade de Coimbra estudar um pouquinho mais sobre esses processos de conservação e documentação de acervo, para fazer meu pós-doutoramento, fazer um trabalho de imersão nas escolas, em 3 regiões, na Universidade de Lisboa, Universidade do Porto e a Universidade de Coimbra, trabalhando com 3 professores, e eu espero trazer muita coisa boa para 2014 a gente continuar esse projeto. Então ele não morre aqui e a gente precisa da comunidade. Sem a comunidade a gente não consegue fazer nada. Eu espero contar com o apoio de todos vocês dentro da universidade e fora, nas atividades, quando a gente fizer essas convocações, né? De participar de uma maneira social e contribuir da maneira como cada um puder. Obrigada, né? Então a gente já volta daqui a pouco, vamos trazer aqui depoimentos, né? Alguma normalista que vai contar um pouquinho da sua caixinha de memória. Mas na minha época era daquela que a sainha já era um pouquinho mais curta, porque a gente subia a saia, né? Para poder mostrar dentro do colégio a sainha comprida, sainha na fora. E o mais importante, os livrinhos na mão, porque não existia mochila, tudo no braço. E quando saía de fora, os namorados sentadinhos lá na Santa Casa, no murinho, então a gente jogava os livros para cima para abraçar os namorados. E a irmã Catarina falava, insubordinada, vou chamar seu pai com sua mãe. Vou chamar umas coroas. Então uma das coisas que marcaram muito a nossa passagem por aqui foi esse fato da gente que andasse de uniforme com o namorado e ia ficar solteira. Então estamos aqui de volta com a Ana Sintra, hoje professora na UFSJ,
ex-aluno do ginásio do Colégio Nossa Senhora das Dores, tem um depoimento fantástico aqui e ela vai passar para vocês aqui um pouco dessa experiência que está aqui entre os as antigas colegas, revivendo essas memórias bacanas, né? E ela fez um depoimento que eu perdi, mas nós vamos poder registrar aqui em primeira mão para vocês. Ana, como é que é essa satisfação de estar aqui envolvido, né, com essas meninas todas de várias gerações, né? Que estudaram aqui no colégio que é uma grande referência, não só para São João, mas para o ensino no Brasil, né? E as memórias que você traz desse colégio, você falou da capela, falou do teatro, né? Fala um pouco desse contexto todo para nós aqui. Olha, João Paulo, é muito emocionante. Eu estou muito emocionada, porque eu só tenho lembranças boas. É só alegria. E é muito bom ver, por exemplo, uma formanda da década de 40, de 44 aqui. Eu estudei aqui de 67 a 75. Então, foram anos muito intensos. O colégio tinha uma formação realmente que você não pensava em outra coisa, porque aqui você aprendia tudo. Você aprendia desde o bordado, você tinha ali o aprendizado, quem gostasse ou não, você de repente aprendia, até a questão do teatro. Então esse teatro aqui, ele era muito importante, era uma referência em São João del Rei. As pessoas vinham e lotavam o teatro, assistiam às nossas peças. Peças produzidas, a maioria delas, pelos próprios alunos, e isso que era legal. Isso foi assim na época do regime militar, né? O Brasil vivia sob uma certa censura, né? Como é que vocês lidavam com isso? E aí, através da fantasia, da criatividade, a gente dava o nosso recado. Era através do teatro que nós falávamos de tudo aquilo que nos oprimia, nos sufocava. Então, ali nós estávamos encenando, era uma brincadeira. E não havia um crivo. As irmãs, por exemplo, iam assistir os ensaios, mas ingenuamente ou não, elas não entendiam o que a gente estava querendo dizer. E a gente dava o recado. Meu pai, que era uma pessoa muito culta, ele entendia perfeitamente. Inclusive, assim, eu quero destacar isso, eu tinha pais extremamente modernos. Meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, se casaram mais velhos, né? Mamãe já tinha praticamente 30 anos quando ela começou a ter filho e o papai quase 40. Mas mesmo assim eram pessoas extremamente à frente do tempo deles. Vou te dar um exemplo com relação à nossa saia, né? Que era um palmo acima do joelho, medida na entrada. Conferia-se se estava com a reguinha, aqueles 10 centímetros ali que tinha que ter. E a mamãe falava assim, é um absurdo tão comprida essa saia, fica feio, fica parecendo umas Maria Mijonas, vou suspender. E suspendia. E a nossa geração, principalmente no final da formação, já foi de 73, 74, 75, que eu saí aqui como normalista, já era mais moderno, se aceitava mais. E o papai tem um fato extremamente curioso, porque eu comecei a fumar por volta de 12, 13 anos. Papai era fumante, então ele, quando descobriu, falou assim, eu não vou poder te negar, eu fumo. Como que eu vou poder te proibir de fumar, minha filha? Mas eu quero que você controle isso. Então, controle a quantidade de cigarro. E aí eu fui pega fumando no banheiro, o fumando na casinha. E aí fui para casa, tive uma suspensão. Cheguei em casa, contei pro papai. E o papai falou assim, olha minha filha, isso vai ter que ser resolvido. Se existe essa regra, então não pode. Passou um pouquinho, a irmã liga. Olha, Sr. Sintra, eu estou aqui ligando para o senhor porque aconteceu um fato muito desagradável. Papai, já estou sabendo. A Ana foi pega fumando no banheiro, e aí e tal. Aí o papai falou assim, olha, então poderia fazer alguma coisa, estabelecer algum lugar. Ele já estava criando um fumódromo para que ela fumasse. Ela sai cedo e não tem essa oportunidade. Às vezes ela toma o café da manhã, fuma um cigarro, e aí na hora da merenda, depois da merenda, quer fumar um cigarro. Papai disse isso para a irmã. E a irmã, Sr. Sintra, mas só tem que pensar, porque os outros jovens vão ser mal orientados. O modelo falou assim, olha, então eu vou conversar com ela, ela vai ter que aguentar para depois que sair do colégio. Então, coisas assim interessantes. Você tinha história de alguma irmã que fumasse? Aqui dentro do colégio? Não, fora do colégio.
irmã de caridade? Irmãs que eram, né, lecionavam. Nunca soube, realmente nunca soube. Realmente tinha algumas coisas, por exemplo, a irmã Antoinette, que era uma simpatia, né? E ela gostava muito de chocolate. E nós sabíamos, naquela época, era dito que era uma questão definitiva, elas não podiam se dar esse prazer. E a gente sabia que ela gostava muito. Então, quando a gente queria que ela relaxasse os seus crivos com relação à avaliação e tal, a gente levava um chocolate. Ela falava assim, ai meu Deus, eu vou guardar isso para dar para algum parente. Aí no outro dia ela chegava assim, vocês não acreditam a penitência que eu estou tendo que fazer, porque ontem eu não resisti e comi o chocolate que fulano me deu. Então tinha histórias muito interessantes, né? O colégio, ele tinha uma representação importante para a cidade, que nós já começávamos o ano esperando o desfile do 7 de setembro, né? Eu participei na fanfarra, já carreguei bandeira, tocava tarol, então era uma coisa que a gente ensaiava mesmo e era uma apresentação impecável, né? O colégio era guardado com muita expectativa, né? E no final, não me lembro que década que foi isso, que começaram o homem a entrar em colégio, porque era estudo feminino, majoritariamente, né? E no final da minha formação... Inclusive o primeiro menino que entrou para a faculdade, para o Colégio Nossa Senhora das Dores, acho que foi o número 1, né? Foi o filho do Dr. Euclides Garcia com a Laís, né? Que hoje é um desembargador. Isso, exatamente. Então a gente lembra que nós ficávamos muito curiosas, né? E era uma coisa que mudou. O colégio, eu sinto que as próprias irmãs tiveram essa capacidade de acompanhar os tempos, né? A modernidade. Então eu, quando entrei aqui em 67, havia um rigor, havia uma rigidez, o diálogo, ele existia, mas você mais ouvia, né? Você mais aguardava. Isso foi importante para a nossa formação numa determinada época. Mas à medida que foram vindo outras irmãs, irmã Pauline, que já era bem idosa, era uma pessoa muito acessível, muito feliz. Aqui era essencialmente um ambiente feliz. Mesmo, aqui não está sendo nem dito, mas tem muitas das que falaram, Betânia, por exemplo, foi interna aqui. Então não havia essa diferença, né? Eu tinha uma colega que era interna ainda, a Ilma, que tem até uma foto ali com ela ainda. Então ainda tinha o internato, onde que é atualmente ali o Ipseng. Ali era a casa do internato do Colégio das Dores, aquela casa antiga, né? Então isso assim, foi momentos muito felizes. E tinha essa história mesmo, curiosa, de você subir a rampa da casa das irmãs. A gente tinha muita curiosidade, né? Eu uma vez, porque vai levar alguma coisa lá, e ficava esperando, enfiei o pescoço para dentro assim para olhar, era igual às nossas casas, não tinha diferença nenhuma, né? Mas a gente assim achava muito legal essas coisinhas, pequenas coisinhas, pequenos detalhes. Uma coisa curiosa que a gente tem aqui no Colégio Nossa Senhora das Dores, para quem não conhece São João del Rei, não conhece, né, a parte física, ela fica aqui na parte de baixo e tem aqui uma montanha aqui do lado, né, um morro aqui do lado, e esse morro, o que separa o morro, né, o que separa o Colégio Nossa Senhora das Dores, que era um colégio puramente feminino, né, do batalhão do Exército, né, do 11 Batalhão de Infantaria, né, era um morro, praticamente não existia, né, uma divisa. E lá de cima do morro, os soldados viam, né, o ambiente das escolas. Isso era muito interessante, né? Com certeza a gente se sentia olhado. E ali no pátio, né, onde a gente jogava vôlei, a gente jogava queimada, a gente jogava handebol, a gente sentia os olhares masculinos. E essa historinha lá da década de 1940, né, do século passado, da década de 40, da pedrinha com bilhetinho, também acontecia na nossa época, né? Isso é muito interessante porque os namoros naquela época já começavam muito cedo, que a gente fica falando aí que hoje a garotada está começando cedo, mas a gente também com 14, 15 anos já tínhamos nossos namorados e normalmente era dali de cima.
né? Alguém que começava esse flerte jogando a pedrinha com bilhetinho, e aí quando você via no dia de folga, sexta-feira à tarde, ali na frente ficava cheio do pessoal que nos via lá e vinha se aproximar da gente ali fora. Então é muito interessante isso. É interessante porque São João del Rei também teve uma participação significativa, né, na Segunda Guerra Mundial, porque foi um dos 3 pontos de arregimentação, né, do contingente da FEB. Então foi São João del Rei, Caçapava e, me parece, Rio de Janeiro, né, o Regimento de Infantaria do Rio de Janeiro. Então veio para cá, né, jovens, né, porque os soldados na época eram jovens, né, de várias partes do Brasil, e ficaram aqui um bom tempo ainda aguardando, né, o momento para poder embarcar. E esse momento, né, que o mundo viveu de apreensão, de guerra, de aflição, de expectativa, né, se vai voltar, se não vai, né, a juventude em risco. E as meninas do colégio aqui do lado do batalhão, aqui do alto, né, vendo esse arregimentar, esse arregimentar, né, de voluntários que vieram de vários países. Isso aí mexeu, né, com a sociedade são-joanense, mexeu com essa geração, né? Tanto que quando eu estava falando dos desfiles cívicos, eram 2 grandes conjuntos, o Colégio Nossa Senhora das Dores e o Regimento de Infantaria, né, o batalhão. Então eram momentos gloriosos ali na avenida, né? E aí você está falando de 2 coisas, né, que são importantes e que fazem São João del Rei. Muitos desses que serviram aqui no 11 e muitos do que estudaram aqui no Colégio das Dores não eram de São João del Rei, não eram nascidos aqui, mas tiveram essas experiências e voltaram. São pessoas que hoje retornaram para São João del Rei. Eu tenho encontrado pessoas que às vezes eu já morei aqui no batalhão e agora voltei porque reformei. Eu aposentei, então estou de volta para São João del Rei. E algumas situações conjugais começaram assim, né, dessa maneira. E as pessoas adotaram São João del Rei como seu segundo lar. E são pessoas que continuam aí. E se a gente for olhar, por exemplo, o ginásio Santo Antônio, que é tradicional em São João del Rei e que formou grandes homens e que fizeram a história desse país, no Colégio Nossa Senhora das Dores nós temos também grandes mulheres que participaram intensamente da educação, não só da cidade, mas do país e do mundo, porque muitas mulheres que estudaram aqui, elas conseguiram ganhar esse empoderamento que a gente fala hoje, de conseguir conquistar o seu lugar social e fazer dele uma mudança, uma transformação mais ampla, né? E isso que é bacana. Vivendo aqui, às vezes você pensa assim, poxa, numa escola católica, numa escola com irmãs de caridades, que tem uma outra... Não, é uma formação de qualidade. Isso é uma coisa que hoje se perdeu muito, a gente não está vendo essa escola de qualidade. A gente fala de cotas, por exemplo, né? Estamos falando aí das cotas, que hoje 50% são ações afirmativas. Não adianta se não houver uma boa formação básica. E essa formação básica nos foi dada. Saímos daqui com uma responsabilidade com relação à educação, muito mais do que ensinar o beabá, mas ensinar cidadania, porque aqui a gente aprendeu a ser cidadão acima de tudo. E é isso que a gente sente falta nas 4 primeiras séries, que era isso que devia ser focado e incentivado, né? Porque não vai adiantar você ter uma base ruim, não só na aprendizagem do beabá, mas principalmente na cidadania, e você chegar numa universidade e formar como um profissional, né? Você não vai ser um profissional cidadão e aí a coisa fica do jeito que a gente tem visto, né? Cada vez pior. Com essas sábias palavras da Ana Sintra, eu vou deixar aqui a nossa participação de um aluno do Ginásio Santo Antônio, né, que viveu também esses momentos gloriosos da educação no Brasil,
e que está aqui, né, vamos supor, de olheiro, de penetra, né? E tem 3 irmãs aqui que formaram aqui. A mãe dele estudou aqui como interna, estou antecipando. A Cida Cabral, Aparecida Cabral, estudou aqui, né? A Marise Cabral, que não pôde vir, mas a Cida e a Marilda Cabral. Então ele, de alguma forma, estudou pelas beiradas, né? Fala aí, esse aqui é o Major Cabral aposentado, né? Reformado do Exército Brasileiro. O importante de tudo aqui é um convite desafio. É muito importante porque São João del Rei, ao longo de décadas e ao longo de anos, desenvolveu muitas coisas. Mas uma das coisas mais importantes foi a educação de qualidade, total qualidade, que por várias décadas o Ginásio Santo Antônio e o Colégio Nossa Senhora das Dores apresentaram, não só a nossa sociedade, mas mineira, brasileira, até internacional, alunos que têm, como eu, uma saudade imensa. Então fica aqui um desafio, um convite para que ano que vem, 300 anos da elevação de São João del Rei, a condição de vila, 8 de dezembro de 1713, para que nós, ex-alunos dessas 2 instituições, nos reunamos e nos encontramos aqui para fazer uma grande festa. Fica então a desafio a vocês, ex-alunos, tanto do Colégio Nossa Senhora das Dores, como do Ginásio Santo Antônio, para nos reunirmos e fazermos ano que vem aqui uma verdadeira festa cheia de alegria. Vocês estão desafiados e convidados e o João Paulo vai passar essa notícia para vocês na internada. Fica com Deus. Eu estou aqui com a faixa, olha só. Princesa 75, 1975. Princesa dos 75 anos do Colégio Sá das Dores, que foi em 1973. Você devia ter... Então, foi eu e Nina Lombardi, que não foi minha colega, eu estudei com a irmã dela, com a Laura Lombardi, e a Beth Barroso, né? Então a Beth foi a rainha, eu e Nina princesas. E foi uma festa maravilhosa, desfilamos num carro aberto, né, do batalhão que nos cedeu na época, e foi uma festa muito bonita. Fazer justiça também aqui, a obra dos salesianos também, né, com a Faculdade Dom Bosco também, né, foi uma grande escola. Instituição brilhante, eu inclusive me formei lá na Faculdade Dom Bosco, Filosofia, Ciências e Letras. Isso aí, o que não faltou aqui foi boas escolas, né? Padre Machado também parece que... Padre Machado não foi da minha época, né? Mas tem registros históricos lá na efeméride de São João del Rei, faz parte da história de São João del Rei, da educação de São João del Rei. Então, com esse fundo aí, desse chorinho, a gente encerra aqui a nossa participação da TV Del Rei neste encontro de ex-alunos aqui do Colégio Nossa Senhora das Dores. Então, TV Del Rei, a TV que você faz parte dela. Então, a vida passa. Mas eu vim para cá em 1937, com 12 anos, no colégio. Interno. Eram as irmãs, e fiquei aqui, era curso de adaptação, curso de admissão, primeiro, e era muito primeira de adaptação, segunda de adaptação, depois terceira de adaptação, é que passava para o primeiro ano normal. Hoje, segunda normal, terceira normal. Em 44 que eu tirei o terceiro ano normal. E muitos anos. Mas tinha muita diferença naqueles tempos. O uniforme era manga até aqui, meia preta, muito preta. Quando as meninas, quando tinha um furinho na meia, a gente passava tinta nanquim. As irmãs, né, elas falavam, não pode, elas passavam tinta nanquim. E o chuveiro, para tomar banho, era todas de camisola. Era camisola, não podia usar de jeito nenhum, nada, era camisola mesmo. Podia ver o corpo. Chuveiro era assim, 6, 7, 8 chuveiros. Então estava a irmã Maria José, Holanda, irmã José Holanda, ela tomava conta da gente. Então ela me esfregava as costas. Ela que me esfregava, eu era muito pequena, né, quando eu vim. Então a gente entrava no chuveiro, elas tinham horário certinho para a gente tomar o banho. Tinha que sair daquela hora. Abria água e fechava. Abria e fechava para não gastar água. Então, era aqueles tempos. E tinha as histórias também das meninas que tinham uma montanha
que os soldados expedicionários daquele tempo ficavam no quartel. Então tinha os namorados, as meninas namoravam, então eles jogavam os bilhetinhos no pátio, jogavam com uma pedra, rolava no barbante e punha a pedra nos bilhetes.